Capítulo 20. Quando os caçadores começaram a sair, Yojinho perguntou com uma expressão preocupada: "Você quer que apenas eu e o Jin Woo fiquemos aqui?" Na sala do chefe. Com risos nos olhos, HW. Wang Dongseok respondeu: "A coisa nem acordou depois de toda aquela gritaria. Vocês vão ficar bem. Tenho algumas coisas que gostaria de discutir com meus companheiros de equipe enquanto fumava. Estaremos de volta em um instante." Jin-Woo ouviu a explicação meia-boca de HW. Wang Dongseok sorriu por dentro. Então, eles revelaram seu verdadeiro eu. Mas pensar que todos eles vão simplesmente partir. Você não está nos desprezando um pouco demais? Provavelmente porque as posições de Jin-Woo e Jinho eram baixas. Mas, assim como Jin-Woo adivinhou, HW. Wang Dongseok estavam se movendo de acordo com as expectativas. Mesmo que fosse um pouco diferente do que ele tinha em mente. Faz 4 anos desde que o Jin-Woo começou a trabalhar como caçador. Naquele tempo, ele conheceu muitos caçadores diferentes. Um deles era Ossia Jussi. Ele era um freelancer que ocasionalmente ajudava em trabalhos de associação. Cuidado com os lagartos. Era algo que Ossi repetia de vez em quando. Era comum encontrar perigo em ataques. Naqueles tempos, haveria certos caçadores que sacrificariam seus próprios camaradas para escapar com segurança. Fosse porque a vítima não fazia parte de sua tripulação ou porque a vítima era muito mais fraca do que eles, não importava. Eles seriam jogados de lado do mesmo jeito. Como um lagarto cortando a cauda para escapar. Cortando a cauda. Oshi chamaria aqueles caçadores de lagartos, e seu ato, cortar a cauda. O número mínimo de pessoas necessárias para os portões de Grauce era 10. Mas a equipe principal de HW. Wang Dongseok era composta por 8. Você deve saber, é realmente difícil conseguir um caçador de curandeiros para um grupo de invasão pessoal. Sempre fomos assim. Se eles sempre foram assim, significa que já entraram em muitos portões de classificação C antes. Claro que eles não se preocuparam em preencher as 2 vagas restantes. Afinal, você precisava deixar espaço para a cauda. Havia uma razão pela qual eles não se importavam se o membro preenchedor era um Ihan ou um iniciante. E agora, só porque eles não faziam parte do grupo original, HW. Wang Dongseok planejava abandonar Sung Jin-Woo e Yojinho. Suponho que isso seja bom para mim. Depois de descobrir as intenções de HW. Wang Dongseok, Jin-Woo não se sentiu mal. Em vez disso, era o que ele queria. No entanto, Yojinho, que estava em sua primeira raid, não estava tão confiante. Ele perguntou com uma voz preocupada: "Bem, ainda. Você não acha que devemos ir todos juntos?" Jin-Woo percebeu que um dos caçadores moveu a mão em direção à arma. Ele subiu e colocou a mão no ombro de Yojinho. "Está tudo bem. Vamos ficar para trás e vigiar o local." A mão do caçador parou. "Young." Yojinho olhou para ele com uma expressão suplicante. Mas Jin-Woo não respondeu e balançou levemente a cabeça. O jovem era irritante, mas não podia deixá-lo morrer daquele jeito. Afinal, mesmo sem benefício para si, Jinho tentou ajudar Jin-Woo com o contrato mais cedo. HW. Wang Dongseok sorriu para os dois. "Nosso carro está estacionado bem na frente. Não vamos demorar. Vejo você em breve, então." E os 8 hunters deixaram a sala do chefe. Seus passos rapidamente desapareceram ao longe. Yojinho se virou e questionou Jin-Woo acusadoramente: "Young, como você pode dizer isso? E se aquela coisa acordar?" Ele estava com medo da aranha. Parece que ele ainda não entendeu totalmente a situação. Jin-Woo estalou a língua em sua mente. Seria chato explicar cada pequeno detalhe para esse garoto. Em vez disso, ele começou a aquecer seu corpo. Foi nessa hora que HW. Wang Dongseok se virou e olhou para a sala do chefe. Os seguintes hunters também pararam. Na verdade, eles não estavam muito longe da sala do chefe, apenas o suficiente para que suas vozes não chegassem. Sorrindo, HW. Wang Dongseok ergueu o queixo na direção de Ju Juan. "Juan, bloqueie a entrada para a sala do chefe." "Devo explodir?" "Sim. Mas não é muito difícil, ainda temos que voltar para dentro." Lei Xiaojin os interrompeu. HW. Wang Young, por que passar por todos esses problemas? Por que simplesmente não os matamos ali mesmo? HW. Wang Dongseok voltou um olhar penetrante para o homem, os olhos estreitados. Não havia necessidade de colocar uma fachada a mais. Desculpe. HW. Wang Dongseok estalou a língua.
E se a aranha acordasse enquanto estávamos lutando? Como podemos minerar os cristais de mana? Eu sinto muito. Jujuan se juntou a eles. HW. Wang Yung. Agora que você mencionou, a aranha ainda não acordaria se tentássemos minerar os cristais de mana. Não vai ficar exatamente quieto. Aquela coisa era algo que comia feras mágicas do tipo insetos perigosos para se alimentar. Se eles fossem pegos de surpresa durante a mineração, isso resultaria em um desastre para o grupo. E é por causa disso, HW. Wang Dongseok sorriu amplamente. Vamos alimentar esses dois. Ah! Jujuan acenou com a cabeça, entendendo seu significado. No momento, eles não sabiam quando a aranha iria acordar. Pode demorar 10 horas a partir de agora 1 minuto. Portanto, a melhor opção era acordá-lo agora e alimentá-lo, para refrescar seu ciclo de sono. O som da entrada sendo fechada com tábuas deve definitivamente acordá-lo. HW. Wang Dongseok continuou. Podemos minar os cristais de mana quando a aranha voltar a dormir depois de comer. A associação reservou 5 dias para a raid, o que significava que eles ainda tinham 4 dias restantes. Eles esperariam para ver se a aranha adormeceria. Do contrário, eles simplesmente o retirariam e tentariam extrair o máximo de cristais antes que o portão se fechasse. Eles provavelmente não poderiam conseguir tudo em apenas 1 hora, mas com 2 ações a menos para dar, provavelmente ainda poderiam sair com uma grande renda. Não era melhor do que trabalhar com medo. Afinal, o mais importante era a segurança deles. E, claro, esse é o pior cenário. Se tivessem sorte, eles seriam capazes de pegar todos os cristais de mana, derrubar a aranha e pegar o equipamento de Youjinho para inicializar. Essa espada e essa espada. No mínimo, valem algumas centenas de milhões cada. Havia pouco que eles podiam perder. Os cantos da boca de HW. Wang Dongseok se ergueram. Tudo bem, bloqueie a entrada e vamos sair para fumar. Sim, Yung. Quando ele respondeu, uma luz ofuscante se acumulou nas mãos de Jujuan. Os olhos de Youjinho estavam fixos na aranha, fazendo o possível para acalmar sua respiração. Ele perguntou com uma expressão de medo, aquela aranha. Você não acha que ela vai acordar, acha? Jinwoo salvou suas palavras. Ele tinha uma ideia do que estava para acontecer, mas sentiu que explicar por completo faria o jovem desmaiar. Agora que penso sobre isso. As palavras de Youjinho para ele agora foram depois de 5 minutos de silêncio. Comparado com seu comportamento tagarela antes, parecia que o jovem estava realmente com medo. Foi naquele momento, bang! Com um som desastroso, a entrada da sala do chefe desabou. Youjinho correu em pânico em direção à entrada, mas as pedras caídas já haviam bloqueado a saída. Ele empurrou com todas as suas forças, mas as pedras não se moveram. Jinwoo se aproximou dele casualmente. Yung, me ajude com isso. O jovem ainda estava tentando limpar as rochas com cada grama de sua força. O nome do mago era Jujuan. Jinwoo percebeu um flash de luz antes do colapso. Um mago de nível C que usava luz. Definitivamente, isso era obra dele. Jinwoo colocou a mão em uma das pedras. Eu poderia sair dessa facilmente. Ele foi capaz de sentir o peso da pedra com seu toque. Estava mais leve do que o esperado. Colocando um pouco de força nisso, ele sentiu as rochas próximas se moverem ligeiramente. No entanto, ele não tinha a intenção de sair. Ah! Eu entendi. Youjinho de repente parou de pus. E mais NG e falou com compreensão. Ele se virou para Jinwoo com o rosto vermelho e continuou. Aqueles filhos da puta estão tentando nos matar. Eles não querem compartilhar os cristais de mana, então eles vão nos bloquear e deixar a aranha fazer seu trabalho. Sim. Você entendeu. Bom trabalho. Jinwoo conteve um suspiro. Você entendeu. Parece que estamos com problemas. Arg. O rosto que estava vermelho de raiva rapidamente ficou pálido. Jinwoo não precisava perguntar por quê. Ele viu o movimento da besta mágica gigante refletido nos olhos de Youjinho. Ele se virou. A aranha, tendo acordado com o som, movia lentamente seu corpo gigante. Tamanho de uma casa. Dezenas de olhos. Mandíbulas aterrorizantes. Pernas longas e grossas. Ver a coisa em movimento parecia muito mais assustador do que quando estava dormindo. Uá! Youjinho começou a gemer de terror. Seu corpo inteiro congelou. Por outro lado,
Jin-Woo fixou seu olhar na aranha e calmamente chamou as presas envenenadas de casaca de seu inventário. Você é meu. Finalmente era hora de testar suas habilidades aumentadas. O canino envenenado de casaca apareceu em sua mão direita. Segurando como se estivesse sempre lá, ele apertou seu aperto. Agora iria começar a verdadeira caça. É hora de mostrar por que os caçadores são chamados de caçadores. Espere, Young. Youjinho freneticamente parou Jin-Woo, que caminhava em direção à aranha. O que você vai fazer? As mãos segurando Jin-Woo estavam tremendo. Jin-Woo apontou para a aranha com a mão esquerda. Vou retirá-lo. Esta foi a razão pela qual Jin-Woo tinha seguido HW. Angdong-Seok até agora. Se ele tentasse cortar a cauda, Jin-Woo pegaria todas as feras mágicas do calabouço para si. Foi uma boa oportunidade para obter valiosos pontos de experiência e núcleos mágicos. Se ao menos o chefe não tivesse comido todas as bestas mágicas, ele poderia ter ganhado muito mais. Foi lamentável. Nesse ínterim, Youjinho, que não sabia a verdade sobre Jin-Woo, olhou para ele incrédulo. O que esse Ing está dizendo? Jinho se lembra de ter ouvido em algum lugar que as pessoas às vezes enlouqueciam depois de um grande choque. E agora, este caçador de rank estava dizendo que iria só-lhe um chefe de dungeon de rank. Sei o que foi isso, senão uma loucura. Você vai derrubar essa coisa. Jinwoo coçou o topo de sua cabeça. Você quer fazer isso? -10. Dar e receber. Antes que ele pudesse responder, Jinwoo se voltou para o chefe. Não houve necessidade de ouvir sua resposta. Youjinho ficou parado com as pernas trêmulas. Desde o início, Jinwoo não esperava nada de Youjinho. Em vez disso, ele ficou feliz porque o jovem não se ofereceu para ajudar. Ele vai apenas atrapalhar. Jinwoo caminhou lentamente em direção à aranha. Tendo descoberto ele também, a aranha moveu suas 8 pernas e enfrentou Jinwoo. Estava chegando. Como se divertindo com um novo tipo de comida, a aranha não se apressou. Deu pequenos passos com suas pernas longas e grossas e lentamente fechou a lacuna entre os dois. Respirar diante da figura gigante da aranha, Jinwoo sentiu sua respiração acelerar. Seu batimento cardíaco disparou loucamente. Badum badum badum. Ele controlou sua respiração e tentou diminuir sua excitação. Ele tinha que ficar calmo. A imagem dele em pé diante da entrada do 3º nível da estação de metrô veio à mente. O casaca com presas venenosas azuis. Felizmente, a pressão que sentiu da aranha à sua frente não foi tão grande quanto daquela vez. Ele se sentia totalmente confiante em sua habilidade de derrubá-lo. Afinal, se ele achasse que era um chefe impossível de enfrentar, não teria ficado para trás. Ele aranha estava perto o suficiente para que ele pudesse ver seu rosto refletido nos olhos. Os olhos de Jinwoo se estreitaram.